Era uma pedra e um instrumento de aço. Tu batia na pedra, saía o fogo e pegava lá. Então, era muito fácil. Tu pegava o camarada, botava do teu lado e dizia, não acende nunca. Vai batendo, vai batendo. O promotor estava falando e ele parava um bocadinho. Vai batendo. E não acendia. Lá pelas tantas, o promotor deu estrilo, né? Mas vai acender esse cigarro ou não vai acender? Outra ocasião foi com um juiz. Eu defendia o autor de um homicídio. Ele era sapateiro, em Teresópolis. E ele, durante o exercício de sapateiro, tinha um sujeito que todos os dias passava na porta e dizia horrores dele, da mulher dele. Dizia o quê? Dizia horrores da mulher dele. Que a mulher era isso, a mulher está com fulano. Mentira. O sujeito era dentro aqui, sei lá o que queria. Quando foi um belo dia, o cara entrou e disse, ofendeu mais, porque o sapateiro tinha um defeito na perna e não saía muito. E aí o sapateiro levantou e liquidou o sujeito. Então eu usava isto. O que foi que eu fiz? Eu comecei o júri me dirigindo ao juiz. Excelentíssimo senhor doutor, presidente dos trabalhos do júri. Parava. Excelentíssimo senhor doutor, presidente dos trabalhos do júri. E parava. Excelentíssimo senhor doutor. E fui umas 5 ou 6 vezes. Quando ele levou a mão para bater na mesa, que ele bateu, de um momento, ele parou. Eu aproveitei o momento para mostrar que a insistência de uma situação que mexe com o indivíduo é capaz de modificar o seu estado de ânimo. Assim como aquele camarada todos os dias passava, exigia um desaforo, uma ofensa da sua esposa, o doutor juiz de direito não aguentou 6 ou 7 vezes a mesma expressão feita pelo advogado. Escapou o réu, é evidente, né? O réu, não tem dúvida nenhuma, né? Escapou, porque todo mundo viu que efetivamente ninguém aguenta por muito tempo um desaforo desse. Eu não digo desaforo, mas no meu caso não era desaforo, mas no caso era desaforo, era ofensa. E o rapaz, o barbeiro, o sapateiro, aguentou muito tempo. Houve uma época que nós, no tribunal do júri, devíamos ser verdadeiros artistas. Fazer as coisas mais impossíveis que se pode fazer. Tínhamos que fazer de tudo, mas não podíamos deixar de encarar a tese da defesa, sempre fazendo força para que a defesa fosse acolhida nos termos em que se sustentava. Então apareciam as coisas mais absurdas possíveis. Tinha que lançar a mão, o que quer? O que você quer que faça? Botei o nome do penalista italiano, Come-Oggi. Come-Oggi, coisa nenhuma, nem existia. Para acabar com a teoria dele, ele veio com uma teoria, teoria estúpida, só dizendo assim. Ele quis inventar uma tese. E eu então resolvi fazer uma tese de direito também. E aí eu dizia assim, do deputado Come-Oggi, quem não conhece? E aí ele lá pelas tantas dizia assim, esse deputado eu já li, esse deputado que Vossa Excelência está falando não merece credibilidade. Ele me dizia, não tinha deputado nenhum, não tinha coisa nenhuma, que eu não esperava que isso fosse pegar. Quando é que eu ia imaginar que isso poderia transformar numa verdadeira tese que o promotor se visse obrigado a me interrogar e dizer que conhecia o camarada e que ele iria pagar por isso. Foi o que aconteceu. Eu tive promotores pela frente extraordinários. Extraordinários. Mas tinha, às vezes, pegavam os promotores, pegavam os assistentes de acusação, notadamente. Não era tanto o promotor, mas era o assistente de acusação.
que não valia nada. Vamos botar claro. Então, eu inventava umas novidades, assim, umas coisas assim, para tirar fora. E o pessoal sabia. O jurado sabia que eu estava inventando. Ah, sabiam? Sabia, natural. Ele não se dava conta. Eu comecei a rir depois, porque o pessoal que me acompanhava na defesa, todo mundo se deu conta. Eu estava fazendo uma bobagem. Eu não estava fazendo como ocorre hoje, coisa nenhuma. Então depois eu confirmei, realmente. Não, eu usei fiz uma brincadeira, inventei um nome, porque me veio na cabeça, ocorre hoje. Então, ele estava dizendo umas coisas que não eram formais, não estavam no código, não dizia respeito com a acusação. Então, esse negócio de a todo momento estar aparteando, é muito chato, muito cacete. Então deixa ele falar. Depois, então, tu arruma uma tese contra aquela tese dele, uma tese bem feita. E se tu quiser um autor, inventa, dá um nome qualquer. Eu peguei uma tese certa. Agora o autor não, o autor eu botei o nome. E ele depois disse que ia ter um entendimento com o hoje. Queria ter um entendimento com ele para mostrar. Mas eram coisas que a gente fazia. Porque antigamente, o tribunal do júri era diferente de hoje. Como é que era? Eram mesmo 7 jurados. Mas era muito tranquilo, aquilo era despassado, era aberto. Os juízes não tinham preocupação em tempo. Se tu falavas 3 horas, se tu falavas 3 horas e meia, te deixava. Eu te dava tempo da meia hora. Os juízes eram mais tolerantes, os casos eram mais... Eu não sei, hoje está demais. Hoje já, em princípio, os homicídios são brutais também. E depois há um detalhe. Hoje já não dá para fazer essas coisas. Hoje tem que aproveitar o tempo todo na defesa ou na acusação, depende do assistente, porque hoje mudou muito. Mudou, a vida hoje mudou sobremodo. Vê bem que a classe dos homicidas é hoje muito reduzida. Via de regra, é gente que não tem recurso. Praticamente não tem, é gente sem nada. Porque quem tem recurso já não vai, com exceções, vai o homicídio. Senão não vai. Resolve o problema de outra maneira. Antigamente não resolvia. É o problema da mulher. A mulher, se desse, uma mulher casada que desse um beijo ou fizesse que fosse suspeita de